Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Na Linha de Frente... Vem com a gente. Vem com a gente. Pô, meu caro Ronaldo não ensaiou antes. Hoje aqui um programa especial, meus caros, porque hoje eu vou entrevistar essa dupla sertaneja aqui, Ronaldo e Rodrigo. Brincadeira. Estamos aqui para falar de empreendedorismo, de marketing. Hoje sem a presença do nosso querido Felipe Pataro, que tá de férias, merecidas férias, né? Com certeza. Ganhou dinheiro pra caceta lá no Noru Sushi, aí, né, tem que aproveitar, Foi né, gastar, velho? né, velho? Foi gastar. É, exatamente. Como é que foi a semana de vocês, meus caros, Rodrigo e Ronaldo? Cara, a semana foi maravilhosa, muita correria como sempre, mas muita produtividade também, isso que é importante. E hoje é um prazer receber aqui um grande amigo aqui, parceiro, o Ronaldo Rodigueri. Pra vocês que não conhecem, esse cara entende tudo. Rodigueri, entende tudo de cliente, entende tudo de atendimento, entende muita coisa aí de comunicação, marketing. O cara é... Hoje foi até difícil de definir o tema, meus caros, porque é tanta informação nessa mesa aqui que o negócio... E olha, temos mais um problema, porque o cara chegou aqui corrido, então o programa vai ser voado, expresso, de reduzido, expresso. Pocket. Mas devia ter 2h30 de duração. Antes disso, vamos agradecer aqui ao pessoal da Meião Digital, que hoje está personificado aqui com o Ronaldo Rodigueri, que é um dos sócios, que tá aqui gravando a gente, tá cortando aí, tá editando tudo pra vocês. Se a imagem tá bonita, a culpa é deles. Se tá ruim, também a culpa é deles. Então vocês deem feedback aí pra gente poder falar com eles depois. Além disso, também a Ambev com a Pepsi Black. Também a Red Bull, porque Red Bull... te dá asas. Alô, Marcel! Marcel, que era pra ter vindo hoje. O que você tá querendo comigo, Felipe? É pra olhar pra essa cama. Eu olho pra essa cama, não tem problema não. Então é isso, galera. Estamos chegando, agradecendo os patrocinadores aqui. Hoje agradecendo também ao nosso amigo Mário aqui, que carinhosamente cedeu o estúdio dele pra gente aqui no setor de Rádio TV Sul. Multiempresarial, foi meu vizinho. Tive sala aqui do lado de agência de comunicação também. E agora vamos começar. Qual é o tema de hoje? Vamos começar o tema de hoje, meus caros. Clientes satisfeito, como gerar paixão pela marca. Então, tu já viu, né? O negócio vai ser incrível. Ronaldo, meu caro, já começa se apresentando, falando o que tu faz lá. Eu sei que é até difícil, bicho, porque ele gerencia a operação da empresa, da equipe, relação com os clientes. É multi. Temos que criar uma função pra você. Pois é, cara. O Rodrigo já deu uma definição aí, mas sou sócio da Meião Digital, como o Rodrigo falou, e atualmente eu foco toda a minha energia em atendimento ao cliente, relacionamento com esses clientes e fazer a equipe conectar com o que realmente importa, que é o cliente. De novo. É, exatamente. Foco total no cliente. Customer centric, meus caros. Customer centric. É, você tá achando que eu vou do marketing, me já respeita. chegou aí com termos técnicos. É, tem que explicar pra galera. É colocar realmente o cliente no centro de tudo pra galera, pra todas as suas ações estarem voltadas pro fim, que é o quê? Gerar novas notas fiscais e maiores notas fiscais, né? Então, se você não tiver com o cliente no centro de tudo pra trazer experiência, gerar uma conexão emocional, vocês não vão conseguir converter, meus caros. É. Seja isso financeiramente falando, seja isso como branding mesmo, né? De estar na percepção, no coração e na cabeça das pessoas. Mas, Ronaldo, antes de começar a entrar nesse tema maravilhoso, você tem que explicar aí, velho, como é que você caiu nesta profissão, nestas agências. Me conta um pouquinho dessa história aí, sua. Rapaz, eu vou resumir porque a história é comprida, né? É, e o cara tem horário, meu cara. Não, mas vamos lá. Eu sou daqui de Brasília mesmo. Véi, se a história é comprida é porque é velho. É, nem é desse tanto não, mas as crias de Brasília aí sabem que tudo aqui, em determinado momento, girava em torno de você fazer um concurso. É verdade. Então você tava ali no finalzinho do ensino médio, tinha que passar na UNB ou numa federal e estudar e concurso, era isso. Uhum. E aí eu tinha um pouco de agonia disso, porque desde de mais novo, já com 15 anos eu trabalhava, dava aula de inglês e eu vendia o que eu achasse que dava pra vender. Então, em determinado momento na UNB, durante o curso, eu vendia caipirinha no intervalo das aulas. Olha aí. Din-din, copo. No intervalo das aulas. E aí, minha mãe falava assim, não, a melhor coisa que tem é você ser funcionário público, tem horário pra sair, entrar, faça chuva, faça sol, teu salário tá lá. E eu pesquisei, fui dar uma olhada
E se você for realmente olhar no mundo, os maiores ricos, as maiores fortunas, Sim. são empresários, pessoas totalmente disruptivas e não tem um funcionário de nada ali entre as pessoas mais ricas, né? Ou um cara investidor. Até tem, né, velho? Mas. Eu tô falando da. Mas aí, da oficialmente, lá no portal ranking da transparência, não são eles, mas que tem. E aí eu cismei que eu queria empreender. Aham. Na época eu não enxergava com esse olhar, né? Mas eu falei, cara, eu acho que eu preciso vender alguma coisa. E acho que com 16 anos, 17 anos, tinha um curso de design gráfico. Meu pai me matriculou, eu fui fazer e um dos professores era publicitário. E de tanto ele falar de publicidade e tal, eu fiquei com isso na cabeça. Uhum. E aí chega ali terceiro ano, você tem que fazer o PAS, vestibular. Você tem que decidir o que você vai ser pro resto da vida. da sua Olha só, vida. 17 anos, decidiu o que você vai ser pro resto da vida. E aí eu peguei e fiz o PAS pra publicidade, fiz o vestibular pra engenharia mecatrônica, passei nos dois. Aí peguei e falei, mãe, ó, é o seguinte, passei aqui. Ela, vai ser engenheiro, meu filho. É lógico. né? Vai construir uns negócios e tal. E essa influência desse professor, eu nem me lembro o nome dele, na verdade. Mas essa influência me fez optar por comunicação. Aí lá vai você, cheio de sonhos e aquela coisa. Descobre que, pelo menos na UNB, o curso de comunicação, ele Eita, fé. bem teórico, tem nada a ver com o mercado. Aí eu, porra, então toda aquela coisa de empresa, de tá mexendo com negócio, não tem nada a ver. Então eu tava estudando teoria de comunicação, sociologia. Que é a melhor parte da comunicação, né? Pelo amor de Deus. Mas é muito massa quando É massa, você mas, tem bicho. a família rica, que tu pode passar o dia inteiro na UNB e tal, empresa júnior, aquela porra eu não tinha. Eu ia pra UNB de manhã, estagiava à tarde e trabalhava à noite. É, sangue no zóio. Aí, em determinado momento, eu falei, eu acho que eu preciso pôr a mão na massa. Aí, saí andando pelo Guará, que eu moro no Guará, e falei, vou arrumar um cliente de consultoria. Aí eu ia, tipo, nos Boa. botecos, nossa, padaria. Estudei e falei, cara, o que eu preciso fazer pra esse cara? Eu preciso saber se ele vende o suficiente pra ele se manter. Então, em tese, ali era um fluxo de caixa. Uhum. Eu preciso saber como que ele chama mais gente pra comprar dele. Então, a consultoria, naquela época ali, no meio do final pra UNB, era isso. Eu ia lá e descobri se o cara tava vendendo o suficiente, o que ele fazia pra vender mais. E foi indo, aí, graças a Deus, eu conheci algumas pessoas que foram abrindo portas. Tive aí como mentores uma pessoa muito grande no grupo Multiplan, administrador do Parque Shopping. É uma empresária muito foda aqui de Brasília já, que abriu muita porta da empresa dela pra eu aprender. Fiz meu TCC, inclusive, na empresa dela. Eu falei, pô, é aqui que eu quero estar, no meio dessa galera. Então, o curso de publicidade acabou se tornando minha vontade de ter e mexer com empresa. E tu estagiava e trabalhava onde nessa época? Cara, nessa época, eu estagiava de tarde numa assessoria de comunicação lá no Gilberto Salomão. E eu nunca quis trabalhar em agente de publicidade, né? Uhum. Quando eu entrei na UNB, todo mundo, vamos estagiar em agente de A publicidade. primeira e tal. coisa que neguinho Aí o faz cara, é, A tipo... loucura da comunicação, vamos é estagiar agência. Aí eu, caraca, bora então. Aquele tanto de gente falando bora, eu boro. Você bora, eu boro. Eu fui, meu irmão, foi um inferno. Era uma agência era assessoria de comunicação, não tinha nada a ver com agente de publicidade, mas foi um inferno na minha vida, só que eu aprendi pra caramba. Eu falei, eu nunca mais trabalho em agência nenhuma na minha vida. E aí... Acabou que depois eu tive uma passagem pelo mundo do esporte, no Comitê Paralímpico Brasileiro. Nossa. Depois fui trabalhar com política em Roraima. Passei um tempinho lá, fui secretário de comunicação. Só que nessa época... Lá em Roraima. Lá em Roraima. O cara passa voado na informação de que ele foi secretário de comunicação de Roraima. Só isso. Do estado de Roraima. Olha Não, aí. de Boa Vista. Lá de Boa da Vista. capital, Conheço Sim, de uma das demais, três conheço cidades demais. de Roraima. Bebeu a água de lá, né? Da torneira, O povo né? fala esse trem. Bebeu a água da do Rio torneira. Branco. Aí lascou, bicho. Cara, Não, e o aí... cara, pra ser secretário de comunicação lá, ele tem que falar uns 3 idiomas, né? E você É sabe o português, que o espanhol e o indígena. É, o indígena. E o Wi-Fi é no Cipó, né? Meus amigos de Boa Vista, por favor, me perdoem. Não, lá é massa, galera. Quem não Não, é bom, conhece, é bom. lá tem uma estrutura legal. Inclusive, assisti uma edição do UFC num barzinho lá que eu não vi em Brasília, por Ó. exemplo. Sacou? Cara, Mas é bom. Mas Só é quente pra porra, né? é quente pra cacete. E úmido. Aí, no meio dessa história, eu acabei pulando, mas uma coisa me deixava muito intrigado. Na época de escola, eu não conseguia ficar com as meninas da minha escola. Eu ficava com menina de outra escola, pessoa que eu nunca tinha visto na vida, e não ficava com as meninas da minha escola. Eu, bicho, tem alguma coisa errada aqui, velho. Tá bom, eu não sou bonito e tal. Aí eu falei, como que será que funciona pra pessoa escolher com quem que ela vai ficar? O cara já tava fazendo planejamento lá atrás. Ó. 15 anos eu com essa porra na cabeça.
Aí eu vou estudar. Aí comecei a estudar psicologia, comportamento humano. Aí fui. Naquela época não tava tão popular, né? Porque hoje em dia é muito comum, tem livro pra cacete de comportamento e tal. Viés cognitivo, Aí vem uns arrombados PNL. e fala de gatilhos mentais. Não existe isso, tá, gente? Esse termo aí é errôneo, tá? Mas fica por outro Mas se você podcast. teve algum gatilho com isso... E aí eu fui estudando na brincadeira isso, né? E aí na época de Comitê Paralímpico, eu ia semana sim, semana não pra São Paulo. Conheci uma menina lá em São Paulo. Aí numa sexta-feira eu fui pro aniversário de um amigo meu. Um barzinho, um copo sujo, assim, um trem esquisito numa esquina. Lá na lotado. Augusta? Não foi na Augusta, eu não me lembro que bairro foi, mas... Cara, lotado. O bar tava lotado e a esquina em volta tava lotada. Devia ter umas 200 e poucas pessoas na esquina do bar, do lado de Sim. fora. Aí eu, caraca, bicho, o que tem aqui que tem stand de gente? Chama essa galera. Fiquei com esse negócio na cabeça. Eu não olhava tanto pra negócios nessa época quanto eu olho hoje, mas eu fiquei aqui encucado. Isso na sexta-feira. Sábado eu ia sair com essa menina que eu tinha conhecido lá. Aí eu fui Google lá, TripAdvisor, barzinho, não sei o que, São Paulo. Aí achei um lugar massa, lindo, bonito pra caramba, com nota boa e tal. Aí eu fui, sábado à noite, cara, tava assim, lotação 1/3 da capacidade do cara. Eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível. Copo sujo, 200 e poucas pessoas na rua. O preço, por incrível que pareça, era o mesmo. Tá? A cerveja do copo sujo era o mesmo preço da cerveja desse lugar. O que destoava era o preço das comidas. Aham. E, obviamente, tinha garçom no restaurante chique, no barzinho E no chique, outro, e no outro não. Tu ia lá e pegava uma ficha, dava no Mas o balcão. próprio ambiente provavelmente já era. Era. Aí pra eu isso. fiquei cismado com esse negócio. Eu falei, cara, não é possível, né? Por quê? Aí eu fui pensar, cara, nessa época eu cortava o cabelo no mesmo barbeiro que meu pai me levou a primeira vez quando a gente veio pro Guará. A gente mudou pro Guará em 99 pra 2000. O mesmo barbeiro que me atendia desde 99, o molequinho, meu pai falava, faz cabelo, barba e bigode. Eu não tinha nenhum dos três. Eu passei mais de 8 anos sendo cliente desse cara. Aham. Aí as coisas começaram a dar uma mexida na minha cabeça. Eu falei, por que eu nunca troquei de barbeiro? O velho... O velho já era velho naquela época, hoje ele é mais velho ainda. Eu não vou mais lá, mas não é porque eu fiquei insatisfeito, mas realmente eu não vou mais lá. Só que eu fiquei com isso na cabeça. E por que você compra pão na mesma padaria, sempre? E por que você sempre pede hambúrguer no mesmo lugar? Porque quando você tá triste, você pede iFood, a mesma comida, no mesmo dia? Por que as pessoas têm esses rituais? Uhum. E aí eu fui estudar isso. Foi quando eu comecei a olhar negócios, só que por ter uma formação de marketing, a gente se preocupa muito com venda. É. E eu comecei a me preocupar de por que as pessoas continuam comprando no mesmo lugar. Na recorrência. A recorrência. Então, se a gente for já entrar numa coisa mais técnica, assim, o marketing faz uma campanha, seja lá digital, off, tem um custo. Cada cliente que você captou tem um custo. Uhum. Que a gente chama de CAC, né? Sim. Custo de aquisição de cliente. E vale a pena você pagar, sei lá, R$100 para captar um cliente, ele comprar só uma vez de você? É mais interessante esse cara comprar esse mês que vem, o outro passar um ano comprando de você. E eu comecei a ficar ciscado com isso. Vi que no Brasil ninguém tem essa preocupação de verdade. Algumas empresas fazem meio que no automático. Tem já muita iniciativa de experiência do cliente, mas ninguém tá olhando por esse ângulo de apaixonar pela marca. Só os grandes... Aí todo mundo fala Coca-Cola, Apple. O hamburgueria de bairro, ela tá nem aí pro que a Apple fez. Pô, tem Sim. fora da realidade, né? Cara, foi até legal você tocar nesse assunto, porque tem um dado de um amigo meu, ele tem um sistema que não é um CRM, mas parece um CRM. A gente está criando, ele até me chamou para fazer parte desse projeto. A gente está criando uma nova vertente aí que é o CRA. CRA. Que é o Customer Retention Assistant. Ó, legal. Né? Que aí qual que é o lance, cara? E aí a gente consegue, porque é um sistema que já roda no mercado, e ele consegue trazer dados dos clientes, né? De quanto que o cara trabalha dentro da aquisição de novos clientes, quanto tempo que ele dedica
dica da comunicação dele, das estratégias dele para tratar o cliente, que é aquele cliente fiel, que é recorrente. A gente criou algumas classificações para esses clientes, né? Legal. Mas eu consigo entender em que etapas cada cliente desse tem. E aí, de todas as empresas que ele rodou já esse sistema, né? E não foram poucas, né? E dentro da base lá de São Paulo, que é uma coisa bem pujante, né? Em relação a... Pujante, certo? Pujante. Eu tô ficando bonito. Ele conseguiu trazer um dado específico até para a venda do sistema lá, né? De que 80% das empresas que ele já atendeu não se preocupam, elas se preocupam com a parte de aquisição de novos clientes e 20% tem alguma ação em relação à retenção do cliente em si. Não, e essa metrificação é bacana porque traz à voga uma coisa muito interessante, porque a gente fala muito em CAC, custo de aquisição do cliente, a gente fala muito em CPC, custo por clique, a gente fala, mas quem que fala em custo de fidelização? O Kotler lá, apropriado para a época, não tinha esse boom do digital que a gente tem, mas ele colocou que é muito mais barato, eu não me lembro se é 13 vezes mais barato, você manter um cliente do que conquistar um novo. Sim. Exatamente. E aí, essa métrica ficou lá, Kotler. Só que, e aí já pegando um pouco de background que a gente testou em clientes de consultoria para fidelização, primeiro, ninguém destina uma verba para isso. Exato. Então, quando eu chego em um negócio e falo assim, cara, esse cliente compra com você há mais de 2 anos. Você já pensou em bonificar ele de alguma forma? Aí o cara, eu já dei desconto. Porque, tecnicamente, na cabeça do empreendedor brasileiro, o desconto, ele não é um custo. Ele tá batendo ali um pedacinho de margem, mas você tá deixando de ganhar 10%. Ele prefere dar 10%, seja lá o ticket dele, do que ele pegar e dar um bombom, um bombom, qualquer coisa. Um voucher pro cara voltar. E a gente tem muito, muito pouco mesmo iniciativa nesse nicho, assim. Se a gente for ver, tem programa de fidelidade, pontos, cashback. Algumas empresas trabalham com um sistema de indicação muito marromeno e fica por isso. Exatamente. E é tão padrão isso no mercado, é quase uma fórmula, né? De como você vai fidelizar o teu cliente. O cara, você vai fazer um convênio aqui para que ele troque por um clube de vantagens, né? Quando ele tem várias outras ações. Esse sistema, por exemplo, que a gente está implementando, né? Ele faz já o cálculo para você de quanto aquele cliente está te rendendo de lucro e quanto que ele tem de margem para você dar produtos para ele. Sensacional. Para você dar. Porque às vezes o cara não quer desconto, velho. Ele quer um mimo. Ele quer que você entenda que ele é já um defensor da sua marca, um embaixador da sua marca, né? E que, velho, você pode sim presentear o cara. Mas imagina o cara daqui a 3 meses de consumo. Direto e tal, não sei o quê. Aí você, do nada, manda pra casa dele, sem avisar, sem falar nada. Ó, amigo, você é um cliente especial e por isso tô te dando aqui essa camiseta nova que saiu da nossa nova coleção. Puf, manda pra ele o link. Você pode ter certeza que além daquela que ele ganhou, ele vai comprar outras. Mas e quando você fala de percepção do cliente também, vamos falar um pouco disso que você trouxe uma coisa interessante. E isso fica para reflexão, quando o empresário dá desconto para o cliente, ele mostra claramente para o cliente o quê? Cara, eu estou tendo uma margem sobre você, então eu posso te dar um desconto. Sim. Então, irmão, tá aqui, ó. O meu preço competitivo é esse, mas você paga aquele. Há essa percepção do cliente. Quando você bonifica ele, quando você traz alguma coisa mais pelo mesmo valor, você está valorando ele. Exato. Você está dando valor para o seu produto, você está trazendo valor à sua marca. Então, verter uma verba para isso, muito além de ser mais barato, em teoria, podendo ser até o mesmo valor, mas assim, você, ao invés de dar uma percepção de desconto, de redução de preço, você dá uma percepção de valor para o cliente. Você dá um up na percepção dele. Eu escrevi 2 livros já tratando dessa temática. Que isso, aí, meu cara? Só para puxar o gancho. Depois, estudando psicologia e juntando com marketing e tal, eu fui estudar neurociência. Eu cismei. Por que as pessoas compram o que elas compram? Por que elas se mantêm comprando? E aí, trazendo mais uma referência bibliográfica aí, o que existia de mercado, de texto para isso?
pirâmide de Maslow, que foi feita em 1947, se minha memória tá boa. Não me lembro, mas... Peraí. Foi isso mesmo. Foi? O Dan tava lá. Ele Eu participou. tava lá. Tava na fundação disso aí. Os Incas e os Maias. Então, a gente tá falando de uma teoria de comportamento que o cara inventou, sei lá quantos anos atrás, 1947. Tudo era diferente. Não tem nada a ver com o que a gente tá vivendo agora. E eu fui entender esse comportamento. E aí eu cheguei a um método que eu chamo de cliente apaixonado, que a ideia é o seguinte: os hormônios, olha que loucura, tá? Os hormônios que a gente tem disparos no nosso corpo durante processos de compra e de fidelização são os mesmos que a gente tem quando a gente se apaixona e está se relacionando amorosamente. Boa. São os mesmos. Então tem dopamina, que é efeito recompensa, prazer, que é a mesma coisa que é ativada quando você está usando alguma droga. O sistema de recompensa do cérebro é o mesmo. E tem até algumas imagens já computadorizadas do cérebro, comendo chocolate, ativa a área, usando cocaína, ativa a área, apaixonado, ativa a área. Então tem uma série de experimentos que a galera fez sobre sentimentos, que fizeram sobre mercado, e eu peguei e juntei os dois. Que massa. Então, quando você compra, a gente tem o prazer, a realização. Tem muita gente que tem a compulsão por compras. Porque Sim. é gostosinho, dá realmente uma coisa de dopamina. Que gasta ansiedade ali na compra, né? Isso. Tem até só fazendo um parênteses, não perde a linha não, que a linha tá muito boa, mas só fazendo um parênteses exatamente nisso, né, tem alguns autores que falam que as compras são todas feitas pela emoção, né, ou você tá triste e compra alguma coisa, ou você tá muito feliz e compra alguma coisa, ou você compra por medo de ficar fora de algo, né? Então são todas baseadas em algumas emoções. Tem o racional, tem os gatilhos, né? As compras pela razão em si, até isso alguns autores que eu já estudei, né? Eles falam, velho, mesmo a compra por razão, né? Tipo, ela é baseada em uma emoção. Ela é baseada em alguma emoção. É mais ou menos essa linha. O que acontece? Eu não me lembro quem foi agora, mas tinha a teoria do cérebro trino, né? Que falava que era o cérebro reptiliano e tal, por causa do jeito que o cérebro foi formando, por camadas. E aí tem um professor que eu gosto muito, que é o Pedro Camargo, que ele é biólogo. Ele fala que o cérebro ele foi tipo um puxadinho. Puxadinho. Que conforme as espécies foram evoluindo, o cérebro foi evoluindo. Foi fazendo uns puxadinhos. Puxadinho porque a gente precisava. Foi criando novas áreas. E aí veio a teoria do sistema 1, sistema 2, né? Que tá no livro Rápido e Devagar, que ficou super famoso. E as pessoas vão lendo, vão repetindo e acaba algumas coisas que não são exatamente o que o autor escreveu perpetuando. Então tem essa ideia de que a gente compra por emoção, aquela coisa. Não tem como desligar um pedaço do cérebro, e emoção a gente tá falando do sistema límbico. Não tem como a gente desligar um pedaço do cérebro, que é o córtex pré-frontal, a parte racional, desliga ela, vai no shopping, compra, sai, liga ela. Tá tudo funcionando ao mesmo tempo. Sim. Só que tem compras que... Aí já voltando no porquê que a gente compra, né? Tem compras que realmente são compras de necessidade. Você precisa comprar um produto de limpeza. Papel higiênico. Não tem exatamente um apego emocional ali, é uma compra de necessidade. Então, se a gente for talvez mensurar, não tem 90% de emoção na compra. Né? Mas aí vamos já que o Pataro não tá aqui, vamos botar o patada do Pataro aqui, meu. Conecta comigo, empresário. Conecta comigo. Conecta comigo, empresário. Câmera 2. Conecta comigo, empresário. Se a gente for parar para pensar nessa linha que você acabou de falar, mas e aí a gente coloca, por exemplo, é uma compra por necessidade. O cara vai comprar um papel higiênico, ou seja lá... Como é que ele seleciona a marca? Como é que ele seleciona a marca? Show! Por exemplo, você tem lá todo o padrão de identidade visual que a Omo faz pro cara chegar e falar assim, putz, isso aqui conecta emocionalmente comigo em áreas de fazenda, e isso vai, entendeu? Então, assim, velho, por isso mais que seja racional... Todas as compras racionais, elas acabam tendo que ter um fator de emocional para você se diferenciar dos outros. Né? Porque se você está falando de um commodity, papel higiênico, né? Nem que você compre a marca. Ou é folha dupla, ou mais macia, não sei o quê. Ou às vezes o marba, né? Mais barato. Mais barato. Fiquei tentando falar, velho, é uma sigla isso, velho. Isso é muito fera, e a gente, até se for conversar e aprofundar nisso, tem um mar de visões, tá? Sim. Mas como que funciona normalmente?
A compra mais guiada por emoção, ela é uma compra emocional e a gente usa a parte racional para justificar a compra. Perfeito. É aquele, eu mereço, tá de promoção. Perfeito. Só Estou que ao comemorando. mesmo tempo, olha o lance da... Tô comemorando. Olha o lance da experiência do cliente. É muito comum acontecer o seguinte... Você vai ao shopping, homem e mulher, aqui não tem muita distinção relacionada ao sexo, mas foi no shopping, comprou uma roupa, um sapato, um acessório por impulso. E teve uma experiência de loja até agradável, só que o vendedor é aquele vendedor que quer fazer a venda, ele não quer saber se o cliente vai ficar 100% satisfeito. Você Acontecia compra muito o teu trem lá, o perfume, seja lá o que for. O vendedor da boteca fica em cima de todo mundo ali. O urubuzando. E aí você pega, vai pra sua casa. Ali, naquele momento você tá com a sacola da marca, você tá, caralho, massa e tal, satisfeito, dopamina lá em cima, passou no cartão e tal, negociou, foi. Quando você chega em casa, que a dopamina vai baixando e a dopamina é um hormônio de ação rápida, até porque senão a gente ia ficar doido, é muito intenso no organismo. Sim. Quando a gente chega em casa, que a gente vai, pô, paguei 500 nessa blusa. E aquela coisa, aquela racionalização que a gente fez na loja, ela começa a pesar. Exatamente. E rola um leve arrependimento. Então tem esse estilo de compra. As compras racionais... O que diferencia eu comprar o Marba, Marba, do outro? E aí vem uma questão de proposta de valor, tá? As marcas, realmente, elas têm um papel de criar uma relação com o cliente. Então, se tá tudo o mesmo preço, você vai na sua marca preferida. Perfeito. Se a diferença de preço é pouca, existe um processo que chama contabilidade mental. Tá? Que você fala, fazer 10 centavos, aquela ali é melhor e tal. Custo-benefício ali na sua cabeça rapidamente você vai fazer. Show, exatamente isso. E aí depende de como tá a tua relação com esse produto e com o dinheiro na hora da compra, tá? Perfeito. Então, papel higiênico. Tecnicamente você compraria ali o mais barato porque todos têm a mesma função. Mas se for o papel higiênico do teu escritório, que só vai cliente chique, você vai comprar aquele que é a lixa, ou você vai comprar um melhorzinho? Perfeito. Vou comprar um melhorzinho. Mas por quê? Porque teve uma outra coisa que influenciou a tua tomada de decisão. E aí tem umas pesquisas bacanas que falam sobre a proposta de valor, que também é uma pirâmide, que é um pouco diferente da de Maslow. Então, a gente junta isso com os sentimentos na tomada de decisão. Tem compra que a gente compra só pela função, tem compra que a gente compra pelo medo, pela necessidade de segurança. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero fazer um seguro, fazer uma proteção para minha casa. É uma necessidade de proteção. Eu posso pegar a mais cara, eu posso pegar a mais barata. Tem uma questão de se sentir protegido, de evitar prejuízo, de sentir confiança no processo. Então, são coisas que vão influenciando. Então, existe um botão que a gente aperta e faz o cliente comprar? Não existe. É um conjunto de coisas. Mas existem ações que depois que esse cara comprou, que ele já confiou em mim, que é difícil pra caramba, ele comprou, eu consigo fazer ele comprar mais vezes? Existe. Não é um botão, mas é uma série de ações que a gente consegue fazer. Metodologia. É uma metodologia. Perfeito. Essa é a ideia por trás da coisa, de você fazer as pessoas realmente se apegarem à sua marca. Porque no final das contas, tem três coisas no Brasil, que geralmente as empresas, os empresários falam que são diferencial. Primeiro, nosso diferencial é preço. Preço nunca, jamais vai ser diferencial. Não é diferencial. Porque o cliente, a tomada de decisão por preço, se ele está buscando um preço menor, ele vai ser fiel onde o preço é menor. Mercado de commodities. Uma fidelização. Exato. Qualidade. Qualidade não é diferencial, tá? Com uma exceção, mas qualidade não é diferencial. Porque na percepção do cliente, valor percebido, como o Rodrigo havia falado, a gente espera um mínimo de qualidade em determinados produtos. Então você compra... Qual foi a tua última compra? Ou serviços. Assim? Ou serviços. Qual foi a tua última compra? Só pra gente pegar. A minha? Rapaz... Deixa eu coletinho da Faria Limer. Da Born Concept. Born Concept. Então, essa compra, ela realmente agregou? Você ficou feliz com a compra? Era uma compra que você já estava planejando? Não era? São fatores que a gente vai olhar. Depois dessa compra, por que eu não trabalho em deixar o Dan feliz, esse cliente feliz, ele comprar mais vezes?
E aí, esse quesito qualidade, o que se espera normalmente de uma qualidade de uma roupa? Que ela dure 1 ano, que o zíper não quebre. Tem um conjunto de coisas na cabeça das pessoas que é o mínimo de qualidade que a gente aceita. Perfeito. Se tiver menor que isso, qualidade não é um diferencial. Qual que é a exceção de qualidade ser um diferencial? Qualidade premium. Você comprou o colete porque ele é feito de fio de ouro, do não sei o que, aí você realmente com algodão é um diferencial. egípcio, do não sei o que, blá, blá, blá. Mas tirando esse caso específico, qualidade é obrigação de todos os negócios. E o último diferencial que as pessoas falam é atendimento. Mas não deveria ser um diferencial, porque atendimento de qualidade é o básico que se espera de todo o negócio. Qualidade e atendimento são básicos de qualquer empresa. Você se propõe a vender um produto ou um serviço, o mínimo que você entregar é qualidade e fazer um bom atendimento. Exatamente. Aí você me pergunta, então, Ronaldo, o que é diferencial para eu fazer o cliente apaixonar pelo meu negócio, pela minha marca? Eu entendo o seguinte, a gente tem aí 4 níveis para responder essa pergunta. O que é um cliente satisfeito? Você entregou o que ele estava esperando. Satisfeito. Expectativa alinhada ele já estava esperando com a entrega. Isso, exatamente. Expectativa alinhada com a entrega. Igual com namorado ou namorada, né? Você promete, não cumpre, insatisfeito. Prometeu, cumpriu exatamente, satisfeito. Agora, quando você promete, cumpre e entrega mais, que a gente chama de over delivery, aí você tem um cliente que ficou... Se surpreendeu. Eu chamo de efeito wow. Efeito wow, que tá realmente muito famoso esse nome de efeito wow. É um pilarzinho a mais. E aí a gente quer namorar esse cara. Porque na teoria que eu tinha comentado, eu relaciono a compra com o processo de paquera e tal. A gente quer que esse cara fique realmente um cliente fiel. Então, na verdade, eu tenho que apaixonar ele pela minha marca. Ele tem que comprar só de mim. Se chegar um concorrente vendendo mais barato, ele vai me trocar? Não. Porque lá o Dan é atendido, chamado pelo nome, ele é personalizado, aí tem uns critérios, né? Sim. Mas e cada um tem os seus, né? Mas assim, você tem estratégia, você tem metodologia para causar esse efeito ou. Qual que é o efeito ou que eu causo dentro de cada coisa? A dica básica que eu dou de efeito ou, vamos chamar assim, você tem qualquer negócio, não importa qual seja o seu negócio agora, você está assistindo a gente. Pode ser serviço, pode ser alimentação, pode ser qualquer negócio. Eu chamo de molho secreto, tá? Sim. O que é um molho secreto? Se você for olhar um iFood da vida, toda hamburgueria tem lá no cardápio. Hambúrguer tal, molho secreto da casa. Maionese espacial. Que diabo que tem no molho secreto? Não sei, ninguém sabe. Só o cara sabe. Às vezes não tem nada, mas ele diz que é um molho secreto. Às vezes é uma maionese comprada no mercado. Comprada. Às vezes é a mão suja do... É o suor que ele... a gotinha de só. Mas o lance do molho secreto é o seguinte. Cada negócio... ele tem a sua característica própria. O seu poder especial, vamos chamar assim, um molho secreto. E o molho secreto do teu negócio, ninguém consegue copiar. Às vezes o molho secreto é a pessoa que está atendendo, é o dono. O molho secreto atende todo mundo bem e tal. Às vezes o molho secreto é a experiência de loja física. Às vezes o molho secreto é realmente o produto, que é feito diferente. E isso raramente dá para copiar. Só que muitas vezes o cliente não percebe que isso é uma coisa importante. Sim. Qual que é a dica, então? Pega o teu molho secreto, que é o teu diferencial mesmo do teu negócio, não importa qual é o nicho que você atua, pega esse molho secreto e você tem que deixar todos os seus clientes sabendo que esse molho secreto existe. Então, tem muita empresa que diz que o meu diferencial é agilidade nas entregas. Para o cliente não percebe. Entregam no prazo ok, normal. Então, é diferencial só na cabeça da empresa, dos donos, da direção, mas o cliente nunca percebeu aquilo. Então, acho que a primeira missão para você apaixonar as pessoas pela tua marca é assim, cara, esse é meu diferencial, toma aqui, dá na cara do cliente com diferencial. Isso aqui é o meu diferencial, seja lá qual for. Lembrando, não pode ser qualidade de atendimento. Nem preço. Nem preço. Eu tinha até um exemplo que eu ia trazer aqui, mas vamos entrar mais dentro desse que você levantou, desse ponto que você levantou. Eu vou trazer um exemplo básico aqui de Brasília, uma coisa que o brasiliense raiz conhece. Tem um boteco, copo sujo, chamado Amigão. No começo da W3 Sul. E por muito tempo, ainda hoje, ele é muito bem frequentado. Você via um boteco copo sujo, assim como o de São Paulo, que é ministro, que é deputado, que é senador. Por quê, né? E você vê um copo sujo na W2, escondido. Tá escondido. E aí você pergunta, cara, por que ele tem isso? Só que eu fui lá muitas vezes. Eu chegava lá, tinha um garçom chamado Fernando. Olha aí, Fernando. Com a toalhinha suja, que eu acho que não lava desde 1995. Meu Deus. No ombro, É o charme. que dá uma engraxada no prato assim quando ele coloca na mesa. Mas é o cara
que atende bem, conhece o cliente, sabe o que ele vai pedir. Ele tem um CRM na cabeça dele ali, que ele sabe que o Ronaldo vem aqui toda terça-feira, toda quinta-feira, ele gosta de joelho de porco, ele toma cerveja tal, ele faz isso, ele faz aquilo. E trata pelo nome o atendimento básico, só que ele entrega como? Pô, ele lembra o que eu como, onde eu como, como é que tá, se minha família tá bem, se não tá. Sua mesa, né? Ele é um garçom. Uhum. Eles abriram uma outra unidade no final da Zaçu, na 412, eu acho. Uhum. Cara, eu fui lá, a experiência não foi a mesma. Não tem o Fernando. Não, eu nunca mais voltei na 412. Aí vai dentro de cultura, né? Quer dizer que ele não vai conseguir reproduzir isso nunca? Não, ele pode. Se ele entender que isso é uma cultura da empresa dele. Percebeu isso. Perfeito. Aí é o ponto que ele perceber isso no negócio dele, porra. O que o Fernando faz traz gente pro meu negócio. O que o funcionário X faz. Funcionário X, o que você faz? Ah, não, faço isso. Então vamos pegar isso, metrificar, transformar num processo e replicar. Perfeito. Cara, ó, só um rapidinho, Dan. Na PX, que é a empresa que a gente cuida só de deixar o cliente apaixonado, a minha sócia Jéssica, experiência absurda aí, trabalhou na... Até esqueci, na Use, trabalhou na experiência do cliente. E no método ela fala assim, cara, tem que achar alguém, um funcionário modelo, ela chama de funcionário modelo, que é o cara que faz bem, faz direito, que no caso seria o Fernando, e você pega o que esse cara faz e você ensina para outras pessoas e vai virar o diferencial da empresa, o padrão da empresa. Perfeito. Concordo, você transforma num processo e põe para rodar, porque mas a pergunta, ela vai somar nisso tudo que vocês acabaram de falar. Não, porque assim, é o que o dono acredita que seja, ou o que o cliente, ou o que o funcionário... Você tá entendendo? Porque assim, quando a gente falou desde o início lá, e o tema do programa é cliente satisfeito, né? E como gerar essa paixão, né? Tem muito empresário que acredita que o cara chega lá, ele vai fazer, fez todas as técnicas que ele aprendeu nos cursos aí de como criar um propósito, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí... ele começa a ter clientes. E aí ele começa a ter saída de produtos, mas ele não se preocupa em olhar qual que é o comportamento de compra do cliente dele e entender quais são os desejos e as necessidades e os desejos ocultos do cliente, né? E às vezes ele coloca na cabeça, pô, o meu diferencial é atendimento. O meu diferencial é fazer isso acontecer. E na verdade, tudo que os exemplos que vocês deram, se a gente for parar para analisar friamente, é o quê? Cara, quem é o ponto central do Fernando que estava atendendo? É o cliente, né? Se o Fernando criou um processo que fez a recorrência intuitivamente, gerou a recorrência do Rodrigo ali, mas o ponto central é o Rodrigo, e não o Fernando. Antes de você explicar tecnicamente aí, que eu sei que você vai aprofundar nesse trem, eu te conheço. O cara usou as técnicas eu vou dar um exemplo. Com a namorada, porra. Tem que funcionar com os clientes. Eu vou dar um exemplo que eu tive ontem. Eu tava conversando ontem com um amigo meu empresário que de Rafael, não vou falar empresa nem nada disso. Que isso? E ele... Não vou falar porque eu vou expor uma coisa. Ah, tá. Não vou expor muito, mas assim... Ele falava, pô, Rodrigo, cara, eu faço isso, eu entrego isso, meu negócio principal é esse aqui, e cara, tem cliente que tá comigo só por causa de uma outra coisa que eu entrego aqui, mas ele tem que perceber isso daqui. Eu falei pra ele, irmão, o que tá vendendo? É aquilo lá? Seu caminho foca tá nisso, ali. cara. Seu caminho tá ali. Isso é muito louco, tá? Isso é muito louco. É porque, primeiro ponto, e a gente que não tem uma empresa multimilionária, multinacional, a gente consegue fazer isso, tá? Uhum. Então, qualquer empreendedor de Brasília que tá assistindo, a gente vai conseguir fazer isso. É porque eles conseguem, mas a gente também. Não, só quem consegue fazer isso que eu vou falar são empresas pequenas? Menores, tá? Sabe por quê? Peraí que eu vou anotar. Anota. A gente que tem uma empresa no porte que eu vou citar aqui agora, a gente tem um privilégio de poder sair da nossa sala, sair do nosso escritório. Perfeito. E ir lá falar direto com o cliente. Uhum. O Tim Cook lá, o CEO da Apple, ele não pode sair da sala dele. Ele não vai, né? Ele pode. Ele não vai sair da sala dele. Vai lá na loja, sentar lá no banquinho e atender um cliente que entrou na loja da Apple. Uhum. A gente pode fazer isso. Uhum. Quando você faz isso, você percebe o que o cliente está procurando. Você conversa com o cliente. Você olha no olho do cliente e vai entender. E por que eu digo que isso é um privilégio, tá? Quando a gente formula um negócio, vou pegar aqui o exemplo que você deu do Rafael, na nossa cabeça a gente coloca lá que o nosso público-alvo é X, nosso cliente ideal é Y, tá?
E aí, fazendo a analogia já com o método, eu sempre namorei meninas morenas, cabelo preto, branquinha. E eu cismei, é o jeito que eu gosto de mulher. E aí, e você fica procurando aquele padrão, né? Eu gosto de mais alta, mais baixa. Você procurando namorada aí, eu gosto do galego maromba e tal. E a gente tem o que realmente a gente tá procurando. Mas poucas empresas fazem essa reflexão, tipo assim... Quem é que de verdade gosta do que eu faço, do jeito que eu faço? Uhum. E aí o cliente ideal, eu vou propor um método ao contrário aqui, pega todo mundo que você já atendeu e olha quem é que compra mais, quem é que elogia, quem é que é empolgado com as coisas que você faz. Quem compra com mais frequência. Com mais frequência. E aí você fala assim, cara, o que essas pessoas que gostam de mim de verdade têm em comum? E por que eu tô falando isso? Minha vida inteira, eu procurei um perfil de pessoa, mas na verdade a pessoa da minha vida é um perfil totalmente diferente. Então, as empresas, elas nascem querendo atender uma necessidade de um tipo de cliente, mas quando põe a cara a tapa no mercado, vem um cliente que talvez não estivesse planejado e que ele adora, ele gosta pra caramba. Ele é ativo nas redes sociais, ele comenta, ele deu avaliação. O que a gente faz com esse cara? Estuda, porque você precisa mais dessas pessoas que gostam de você e talvez menos de pessoas que você tá atrás, mas que não te dão tanta moral. Exatamente. E é literalmente o paralelo entre relacionamentos, paquera, o Tinder da vida e o negócio. Às vezes a gente tá procurando o relacionamento que vai durar, né? Mas eu acho que isso vem muito de uma herança do empresariado e empreendedorismo brasileiro, do brasileiro mundial, né? Dos anos 60 e 70 ali, onde não era customer centric, não era cliente centrista, era focado em qualidade, em durabilidade, nisso, naquilo. E aí você aplica no mercado, meu produto é foda por causa disso. Compra ou não compra? Para um momento que hoje, que é um movimento que tem acontecido nos últimos 10 anos, principalmente, com Customer Experience, com tudo isso, que é o quê? Cara, eu tenho isso, mas como eu posso melhorar para você? O que te atende melhor? Porque sofreu uma evolução, né? A comunicação, né, era unilateral. Você chegava lá, fazia teu comercial, o homo é o que vai deixar a tua roupa mais branca, né? E, velho, você não tinha um retorno do cliente que tá usando o negócio lá, a não ser que ele fizesse grupos focais ou fizesse pesquisa em campo, que era caro. É caro ainda. Ainda é caro isso. Ainda é caro, né? Mas eu acho assim, eu vejo muita gente batendo cabeça hoje por besteira. Por falar assim, cara, eu não sei como é que eu vendo mais. Não tô falando que isso seja besteira, é uma reflexão válida, mas assim, o cara tá ali, tem uma base de clientes ativa, uma base boa, tem os dados dos clientes, já desenhou uma persona, já viu quem é o cliente ideal, mas ele chega num ponto que ele, mas como é que eu consigo melhorar meu produto? Como é que eu consigo melhorar o atendimento, meu serviço? E aí vira contrato consultoria daqui, consultoria dali. E eu falo, cara, pergunta pro cliente. Exatamente. Às vezes tá dentro de casa, tá? Na verdade, não. A grande parte das vezes tá dentro de casa. E a gente... Exemplo real meu mesmo, tá? E eu acho que muitas empresas de assessoria de marketing, de publicidade vão sentir isso. É comum que a gente esteja preocupado com captação de cliente novo entrando. Só que chega na mão da empresa, do nosso cliente, e às vezes ela não consegue fechar esse cliente. E aí, a primeira queixa é: o trabalho do marketing não tá funcionando. Não tá funcionando. E aí isso me encucou e tal. E aí eu percebi que, na verdade, muito desses clientes que chegam procurando, o cara manda uma mensagem lá na tua loja: Dan, quero uma camisa, quero uma camisa, quero uma camisa. Muito desses clientes, você ou a pessoa que tá atendendo pode não atender bem e você perdeu ali. E você fala, não era qualificado. Então, eu levantei essa necessidade nos nossos clientes lá na 61. E, cara, as pessoas me pedem ajuda, querem saber como é que atende, estão com dificuldade de fechar. Por que eu não ensino elas a fazerem isso? E aí a gente desenvolveu, ouvindo o cliente, não saiu da minha cabeça, ouvindo o cliente, a gente bolou um produto para isso. E sobre a relação marca com o que a pessoa sente, como que vai ser, teve um estudo, o pessoal fez... eletroencefalograma, colocaram para teste cego. Vamos provar Coca-Cola e Pepsi aqui, decidir logo. Para Coca-Cola e Pepsi tem a briga eterna, né? Sim. E aí fizeram esse teste. A Pepsi é melhor, antigo. Não porque patrocina a gente, mas... Pronto. Aqui o ponto. A Pepsi é melhor. Não, mas eu vou embasar o argumento de vocês. Fizeram o teste cego. E aí, no teste cego, a área do prazer, tomando Pepsi, ela piscava, parecia uma árvore de Natal. Então as pessoas gostavam mais do sabor de Pepsi do que do sabor de Coca. Pega essa aí, Ambev.
Vou te Pega dar aí. esse corte. E aí no teste cego as pessoas, caraca, que bebida maravilhosa, provava outra. Não, eu prefiro Pepsi. Aham. Sem saber Sem que era saber, Pepsi. eu prefiro A. Prefiro A. Show. E aí tira a Os caras se caixinha, surpreendem. quando vê Coca e vê Pepsi, experimenta. A área que Percepção muda. piscava, a percepção muda. A área que piscava, os gatilhos, não, os hormônios que eram, aí sim, Ativados gatilhos ali. ativados. No caso da Coca-Cola, a gente estava falando aí de ocitocina, endorfina, coisas que remetiam à sensação boa. Uhum. Não era o pico de prazer do sabor. Era a sensação que o marketing da Coca-Cola vem construindo há anos. Cara, que é olha família, que que é... incrível, velho. E aí, o que isso quer dizer? Eu não tô dizendo que a Pepsi é melhor, que a Coca é melhor. Foi um estudo, foi realizado, as pessoas preferiam o sabor da Pepsi. Até porque assim, o sabor muda conforme o país que você tá, a Também, gasificação, tudo isso foi muda. feito assim. nos Estados Unidos, esse estudo. E aí, o detalhe é o seguinte: o cliente estava percebendo uma coisa que a empresa não tinha conhecimento. A Coca-Cola tem uma associação muito forte com os momentos de felicidade. Sim. Você vai numa ceia de Natal da Abra família, felicidade. a galera Open- vai trazer open the Coca-Cola. happiness. Vai ter alguém que vai trazer outra marca de refrigerante? Vai, só que criou uma associação tão grande com aquilo. Uhum. E aí, no dia a dia, trazendo para a realidade, empresas daqui, vamos fugir das grandonas. Empresas daqui. Com o que o teu cliente te associa? Tá? Então, a padaria que vende o pãozinho quentinho, com o que você associa a padaria? Você só compra lá porque é o hábito, ela é cômoda, é perto da sua casa? Ou porque tem uma coisinha exclusiva que só tem lá, um docinho que você leva pro seu filho? Hamburgueria, eu adoro dar esse exemplo porque eu sofro com isso. O pessoal de alimentação tá perdendo muito, muito, muito dinheiro por causa de fidelização de cliente. Todo domingo, quase todo domingo, eu peço hambúrguer do mesmo lugar. Uma hamburgueria lá no Guará. E aí, o domingo que eu não peço, esse cara da hamburgueria, ele não me manda uma mensagem. Ele não fala. Oi, ele nem sabe meu nome, porque ele nunca perguntou e nunca anotou. Uhum. Ele não mandou uma mensagem. Oi, Ronaldo, beleza? E aí, vai pedir aconteceu? um hambúrguer hoje não? Tá viajando? Ó, você sempre pede o hambúrguer tal aqui. Se você pedir agora, eu já te mando. E aí ele nunca fez isso. Só que se esse cara tem 500 clientes, por que ele não pega, separa os clientes que pedem toda semana e ele não manda uma mensagem, não me manda um voucher, não... Cara, chegou uma novidade. Vou mandar pra você experimentar a nossa nova batata. Sim. Dá trabalho? Não dá esse tanto de trabalho, cara. Uhum. Tudo que ele precisa fazer é salvar os contatos lá no WhatsApp, anotar numa planilha, num caderno. Antigamente o CRM Cara, das pega- lojinhas era era no no caderninho. Pega o pô. WhatsApp, salva no WhatsApp e tem um campo no contato chamado observações. Põe, Coloca lá, velho. O Ronaldo gosta do hambúrguer XPTO, Oh. pede todo domingo. me manda esse trem. Cara, e outra, assim, dentro disso, a gente tá falando mais uma vez do tema que é colocar os clientes aí no centro, né? E criar estratégias pra gente gerar a recorrência das vendas dele, Eu né? vi um vídeo esses dias, não lembro se foi o Geraldo Rufino que tava falando isso, dando esse parecer, mas era algum desses caras pica de empreendedores do meio do Brasil falando também. Ele falando, cara, eu nunca vou esquecer o dia que eu comprei um apartamento XYZ em São Paulo. Ah, é muito foda esse vídeo. É muito E aí ele fala, eu não vou esquecer por quê? Porque eu comprei um apartamento. No dia que eu comprei apartamento, o corretor mandou mensagem, parabéns, você conquistou o apartamento que você queria, assim, assim, assado, papapá. Passou um mês, o corretor mandou mensagem, a documentação deu tudo certo, tá tudo ok, aconteceu mais alguma coisa, você tá precisando de mais alguma coisa, precisa de algum auxílio? Aí o cara, não, tá tudo bem, já deu tudo certo, valeu, bacana. Passou um ano, o corretor mandou uma mensagem, parabéns. Eu perguntei, porra, parabéns pelo quê? Hoje faz um ano que você adquiriu aquele imóvel. Queria saber se tá tudo bem e te desejar felicidades, porque foi uma conquista e eu sei que foi difícil pra você. Cara, agora, quando esse camarada, alguém perguntar, pô, com quem que tu comprou teu apartamento? Quem você acha que ele vai indicar, né? Ele vai indicar o aconteceu cara. uma parada muito maneira comigo, tem umas 2 semanas. Eu troquei de carro, e aí o carro tava sem película. Eu fui pesquisando onde colocar a película e comecei a ser atendido por uma empresa que tem algumas lojas, mas tem uma lá no Núcleo Bandeirante. Eles atendem uma central pelo WhatsApp e eles direcionam para a loja mais perto do cliente. E aí eu fui, e eu sou um cliente um pouco chato com as coisas que eu não entendo bem. Eu perguntava, e a menina ia me tirando dúvida e tal, e já tinha meu nome, já bora e tal, e eu mandava foto de concorrente com preço mais barato. E olha aí, tu não vai cobrir o preço? Enchendo o saco.
E aí eu marquei um dia pra ir lá. Ela falou assim, não, você é o meu cliente maravilhoso, não sei o quê. Falei que você vai lá, quem vai te receber é a Sara. Aí eu, conversa. Vou lá, né? Conversa. Tô acostumado com atendimento de Brasília. Cheguei na loja. Quando eu cheguei na loja, lá vem uma menina. Ela, Eu sou você a é o Sara. Ronaldo, né? Eu falei, sou eu mesmo. Ela, eu sou a Sara, tudo bom? A Natália falou que o cliente maravilhoso dela tava chegando. Senta aí, quer uma água? Aí eu não acredito, velho. Ela Fez. realmente, não sei se ela faz com todos os clientes, Provavelmente. mas Você não é tão eu especial não sou assim. tão especial assim. Mas se ela fizer, melhor, parabéns. Sim. Ela avisou que eu tava indo, falou, ó, tá chegando, fica ligado aí. A menina veio, me esperou lá na entradinha, me atendeu super Falou bem, pelo tirou todas as WhatsApp? dúvidas. O primeiro atendimento foi no WhatsApp e na loja a Sara me recebeu. Deve ter mandado a fotinha, Fotinho até do contato. Olha, ó, se liga, a cara dele é esse aí, ó. Esse é o chato. E aí eu achei sensacional. Eu falei, cara, se os negócios se preocupassem pelo menos conhecer o cliente, o nome dele, ele chegou a primeira vez, que eu vou chamar aqui de... A primeira compra que o cliente faz no método do cliente apaixonado, eu chamo de primeiro beijo. Uhum. Se o primeiro beijo, a primeira compra foi boa, foi legal, a experiência foi bacana, tu vai querer beijar de novo. É. E aí, beija de novo, vira uma ficada, vira um namoro, vira um Boa, casamento. E aí, eu vou fazer mais algumas coisas no meu carro, eu vou levar onde? Vou levar neles. É lógico. Já te conquistou. O primeiro beijo foi bom, pô. Pois é. Rapaz, eu acho o seguinte, vamos fazer um cortezinho aqui agora pro intervalo, que na volta a gente volta com as dicas de finalização, que o Rodrigues já tá no relógio. Ai, meu Deus do O céu. compromisso dele tá chegando. Ah, meu Deus do céu. Não, beleza. Vamos fazer essa breve pausa aqui, mas antes de fazer essa breve pausa, eu vou dar só o conceito aqui que o Rodrigo chegou a citar aqui de CX, né? Que a gente tava discutindo até antes do CX. Vamos falar de verdade. CX. Customer Experience, experiência do Customer cliente. Experience. E existem alguns pilares, né? Tem várias técnicas, várias estratégias. Vou trazer alguns pilares aqui, que é personalização, integridade, expectativas, resolução de problemas, esforço e empatia. E aí, quando a gente voltar, a gente fala um pouquinho desses aí. E eu vou dar um exemplo aqui, que o Rodrigo não deixa eu dar exemplo, cara. foda, né? Eu tenho exemplo ruim e tenho exemplo bom. Eu vou falar de um exemplo ruim, já que vocês falaram dos exemplos bons. Beleza? Voltamos já, galera, na linha de frente. Vem com a gente. Agora sim. Agora eu levei fé. E voltamos, meus caros. Hoje o tema, vamos voltar aqui no tema, porque o tema tem que falar exatamente qual que é a linha, porque o negócio aqui tá incrível. Cliente satisfeito, como gerar paixão pela marca. Se você não entendeu isso até essa hora do programa, meu caro, é porque você perdeu alguma fala importante. Volta aqui. pro começo. Volta pro começo. Assiste no 1x em vez de no 2x. Exato, assiste no X que o negócio tá bom aqui. Então a gente já deu algumas dicas, vamos pontuar aqui, colocar sempre o cliente no centro das suas ações, dos seus planejamentos, da sua produção, né? Então fica ligado que a gente tá dando técnicas e técnicas aqui. E no final do outro bloco a gente falou de CX e a gente tava numa discussão entre, né, qual que é a diferença de CX e UX, né, que é a experiência do usuário e a experiência do cliente, né? Mas como eu citei aí alguns de 6 pilares para você trabalhar o CX, né? Personalização, vou falar rapidamente, aí a gente vai discutindo, porque eu quero falar um exemplo do não atendimento, do não efeito wow que você causa num cliente. Do efeito não ou. Não ou, né? Personalização, como a gente falou, atendimento e suporte personalizados para o seu cliente. A gente falou isso o tempo inteiro aqui, né? De, falar o nome. São várias coisas que você pode fazer que trazem essa personalização. O atendente lá, o Fernando, como ele trouxe essa personalização. Integridade, né? Foco em merecer a confiança do seu cliente. Você acha que você já tem a confiança? Meu amigo, você tem que criar estratégias para ganhar a confiança dele. Como diz aqui o Ronaldo, né? Numa relação é isso, bicho. Você tem que conquistar a confiança da patroa. Conquistar o arroba. Exatamente, você tem que conquistar a confiança. O cliente, ele compra de você com o pé atrás. Exatamente. Expectativas, né? Primeiro atender, depois superar, como a gente já falou. Resolução de problemas.
Toda empresa, toda marca vai ter um problema dentro da sua trajetória. Primeira coisa, assume que você teve um problema, pede desculpa e recompensa de uma forma que vai manter essa pessoa junto com você. A gente está falando de retenção de cliente, então isso é muito importante. E essa luz verdinha e vermelha aqui tá me confundindo. Esforço, reduzir o esforço exigido do cliente em toda situação. O cliente quer sempre a comodidade de você trazer a resolução dos problemas dele, né? Sem que ele espere isso de você, né? Exato. Dante, eu dar um comentário sobre esforço. Esforço é uma coisa Por favor. as empresas não estavam olhando tanto, tá? E o que é o tal do esforço? Que realmente as pessoas ignoram isso. Você tem uma confeitaria. Você pode entregar e o cliente pode retirar. Às vezes, para o cliente, retirar é mais fácil. Menos esforço, ele já está no caminho de casa. Às vezes, para ele, menos esforço é receber em casa. Perfeito. Já com pratinho, faca e tudo. Então, o esforço, reduzir o esforço, na verdade, a gente pode falar diminuir atrito. Exatamente. Deixar a vida do cliente fácil. E a gente tem uma coisa de poupar energia, né? O corpo humano foi feito para poupar energia. A gente gosta de coisas que são búfalo manco. Sabe o que é um búfalo manco? Não, me explique, por favor. Búfalo manco. Búfalo manco. O que dá mais trabalho do leão caçar? Aquela gazela que corre pra caramba ou um búfalo já tá velhinho com a perninha quebrada manco? Provavelmente dentro da sua A gazela dá linha, mais trabalho. né? Da sua linha, se a gente for fazer a linha normal, a gazela, mas provavelmente vai ser o búfalo. A gazela é muito difícil, ela é rápida, gasta energia pra caramba, tu vai correr atrás. O ser humano ele gosta de búfalo manco, ou seja, coisas fáceis. Antigamente a gente tinha que sair pra comprar, hoje a gente tem iFood. Tudo que é fácil, que facilita a nossa vida. Então foi vida. na linha normal. A gazela dá trabalho e o búfalo manco vai ser mais tranquilo. Mais tranquilo. Então, apesar dele ser mais forte, mais robusto. Mas ele tá manco já. Mas ele tá manco. O lance de esforço é realmente deixar pro cliente o jeito mais fácil possível. Cara, assina digital, compra com um clique, a Amazon. Compra com um clique, já tá ali. Produtos relacionados, Google, pessoas que compraram. Todas essas estratégias podem entrar nisso aí também. Quanto mais fácil for pro cliente comprar, menos esforço, mais... E até entendimento, né, velho? Assim, CX e UX, né? No UX fala muito de tração, né? Tirar a tração, tirar o atrito, tirar o tempo que ele gasta. E no UX, inclusive, entender que a sua comunicação ela tem que ser muito simples também pro cara lá, né? Um clique aqui, às vezes, é a diferença do cara realmente clicar no botão, né? Sim. Então, são várias coisas. Mais alguma? Gostei. Tinha mais um pilar aí? Tem o de empatia, né? Oh, meu Deus. Cara, é legal isso. Tem que ter empatia pelo cliente e tal. Mas eu acho que empatia é uma coisa muito difícil de se desenvolver, tá? Eu, inclusive, acho que tem pessoas que são empáticas e tem pessoas que não são empáticas. E o meio termo talvez seja mais complicado. E a empatia com o cliente, no livro eu conto uma história que eu fui comprar um presente de aniversário para uma amiga. E eu fui atendido numa loja. E deve acontecer com muita gente. Você vai na loja e você fala, poxa, eu preciso de um presente assim, assim, assado. O cara, beleza, toma aqui, ó. É isso. E aí ele pega, nesse caso o vendedor pegou e falou assim, tá, mas quantos anos ela tem? É uma amiga próxima? É uma namorada? É o que? Ele foi perguntando e tal. Sondando, perguntas abertas. Sondando bem, até o ponto dele entender exatamente o que eu queria. Ele falou, tá, e o que você acha de... Eu não me lembro o que eu comprei na época. Tá escrito no livro. Mas eu comprei, o presente. Aí ele falou, cara, isso aqui vai ser ótimo. Porque vai servir pra isso. Ele quis me vender mais coisa? Não. Ele se colocou no meu lugar, dentro do possível, né? Se colocou no meu lugar e me ajudou a realizar o meu objetivo. Não bater a meta dele, não vender um trem que eu não ia precisar. Perfeito. Ele se colocou no meu lugar. E empatia, na definição da palavra, é sentir com. Porque tecnicamente, da tua mão, eu nunca vou conseguir sentir o que sua mão tá sentindo. Eu tô sentindo a sua mão na minha. Eu não vou conseguir sentir o que você tá sentindo agora de ver, a temperatura do ambiente, ansioso ou não. Mas a gente pode tentar se colocar no lugar da pessoa. Exatamente. Esse eu acho um ponto super, super legal, mas super, super difícil. É difícil, normal. Mas você tem que pensar nessas coisas. Por exemplo, se eu fosse o meu cliente... né? Essa ação que eu estou fazendo, ou esse serviço que eu ofereço, ele realmente vai atender as necessidades? Eu vejo que existe muito uma inversão de empatia hoje no mercado. Porque a pessoa produz, ou ela tem um serviço, ou ela tem alguma coisa, e ela não pensa com essa mentalidade, tipo assim, se eu fosse meu cliente, ela pensa assim, se eu for consumir,
E se coloca no lugar do cliente de forma errada. Porque elas colocam como consumidor, às vezes ela não é o público-alvo da própria marca ou do próprio serviço. Não, exatamente. E aí entra toda a informação que a gente já discutiu aqui, né? De você olhar para os seus dados e transformar esses dados em informação para você realmente ter quem é o seu cliente, o que, que ele quer, entender qual que é o comportamento dele, para você oferecer o melhor para ele. Seja produto ou seja serviço. Como ele age, Pra o que que ele, né? compra, Pra o que que ele, vai. não é pra você, né? É o que eu digo lá na Borne, a gente fala o tempo inteiro. Na hora que ele vai desenhar uma coleção, a gente tem uma buyer persona que foi construída em cima dos nossos melhores clientes, do comportamento de compra dos nossos Deixa eu melhores colocar só um clientes. parênteses aqui. Buyer persona. Uma persona de comprador. É, o Modelo de... É legal. seria um persona. modelo fictício, né, da nossa Mas, persona. ô, Dan, a gente já conceituando bem, assim, para as pessoas pegarem insights práticos. Se você tem seus clientes cadastrados e seus melhores clientes cadastrados, pega esse cara e fala assim, cara, você prefere bolso na frente e bolso por dentro? Perfeito. Você gosta mais de... E aí, esse cara que realmente é tua buyer persona, na prática, ele vai te dizer. E às vezes são coisas bobas, tipo assim, por que você tirou o bolso que tinha dentro? Eu usava pra guardar a chave. Caraca, até arrepiei, velho. Sabe por quê? Isso aconteceu ontem. E eu sei, hoje, como você falou, a gente não é uma empresa gigante, uma marca de roupa gigante que eu tenho 8 mil clientes espalhados pelo Brasil. Eu sei quem são os meus principais clientes. E quando o cara me manda uma mensagem falando, tô indo aí... Eu, pô, massa, o cara tá vindo aqui. E ontem ele me deu um feedback, por exemplo, disso. Ele é uma buyer persona minha lá, forte. E ele foi lá na loja e ele foi comprar um casaco novo. Aí ele, pô, Dan, tu tirou aquele bolso escondido. Não, eu arrepiei por causa disso. É exatamente o exemplo que você deu. Que a gente fez um modelo com um bolso escondido aqui. Aí ele, pô, porque era muito prático pra mim, porque eu guardava meus cartões de memória aqui, então não sei o quê. Sacou? Não era a maconha dele, tá, gente? Era os cartões de memória. Mas, saca? Então, assim, você vai pegando essas percepções e esse feedback desse cara, ele tem que ser muito válido pra você. Sim. Eu já anotei e falei, cara... Qual que é o custo adicional pra gente fazer esse bolso escondido? É muito baixo, sabe? Em E relação você tá falando de uma coisa que de fato vai gerar algum tipo de custo, que tem um zíper, tem não sei o quê. Mas às vezes é uma alteração que você faz que não muda o custo. Exatamente. Pô, eu ouvi um negócio engraçado, assim, pra realmente compilar tudo. O teu cliente, se você realmente não conversar com ele, você não vai saber se ele tá feliz ou triste. Que as pessoas não falam, tá? Sabe quem fala espontaneamente? Cliente satisfeito, ele fala, tipo, 10% das vezes que ele tá satisfeito. Se você não perguntar, ele não vai falar. Ele não indica ativamente. E aí, eu já vi muitas pessoas falando assim, meu cliente nunca reclamou, nunca tive... Já viu o pesadelo na cozinha? Pesadelo na cozinha. O Jacão vai lá experimentar as coisas, aí o cara, não, ninguém nunca reclamou. Nunca falou nada. Cara, 70% dos clientes insatisfeitos não reclamam pra você. Mas Agora, vai reclamar pros outros, e não reclame aqui na internet, eles reclamam. Então, ele não vai te ajudar, brother. Ele não vai te porque o ajudar. cliente não falou, não reclamou, que tá tudo incrível, não. Vai perguntar pro cara. Essa é a dica que eu acho que resume tudo de como se apaixonar um cliente por E você. eu acho que é o Pergunta seguinte, pra ele. velho. Se o cliente foi lá e reclamou, agradece, irmão. Agradece. Tudo que é reclamação, o cliente vem falar. E o cara vem armado, né? Porra, aconteceu isso. Cara, obrigado pelo feedback. Muito obrigado. Eu vou ver onde é que tá o erro. Porque você quer fuder uma marca, eu vou olhar pra você agora. Você quer fuder uma marca? Você tem uma experiência ruim na loja, no serviço, enfim, no produto, e sai quieto, sai calado. Não fala nada. Porque não vai corrigir aquele processo. Se você reclamar, se você achar ruim, eles vão corrigir. Às vezes nem corrige, né? Não, mas eles têm a chance, a Sabe quem oportunidade tem de a corrigir. preocupação com isso? As pequenas marcas, as médias marcas, elas vão acabar tendo essa preocupação porque ele tá precisando crescer, ele tá precisando gerar mais fidelização com seus clientes, reter os seus clientes. Então ele vai se preocupar. Aí o mau exemplo, foi bom que você levantou, faça um mau exemplo. foi justamente isso. Meu pai comprou um carro há 1 ano atrás, que é um carro que é o top da Jeep, sem... falsa demanda da Jeep. Porra, marca gigante. Já é uma marca top. Marca top. E ele comprou, velho, o Compass com teto solar. O bicho fala com a pessoa que tá dirigindo. Faz né? até café. Faz café,
faz o diacho. Café não, mas massagem e aquecimento ele faz. É verdade. Quase. Então ele tem todo, ele pegou o top da categoria mesmo. Ele falou, velho, ele queria pegar a pronta entrega e o que tinha era o top da categoria. Aí ele falou, não, tudo bem, quanto a mais? É X. Beleza, ele foi lá e comprou. À vista, pai. À vista, não é porque é meu pai, não. Mas ele construiu pra conseguir comprar à vista, né? Beleza, ele sempre foi desses de, né, junta e pá. Beleza, o carro com 1 ano deu problema numa peça que ninguém da concessionária sabia. Tem mais de 3 meses que a peça... Carro parado. O carro tá lá. Aí, o seu Francisco, isso e aquilo outro. E aí, bicho, beleza. Problemas acontecem, né? Sim. Vou te dar um carro. Ele é o cliente top da agência lá em Palmas, né? Que não tem muitas agências da Jeep, só tem uma, né? Então é um cliente que é um cliente A pros caras. O VIP, né? O VIP do VIP do VIP. E aí a gente tá falando de carro, meu amigo. Carro, o cara que tem grana e que gosta de carro, ele vai trocar volta e meia o seu carro. Se ele tiver uma experiência massa com aquela marca, ele vai trocar por aquela marca a evolução que tiver. Bicho, Sim. A experiência do meu pai foi tão ruim, né? E tá sendo até hoje, porque ele deixou de viajar no início do mês agora de julho, porque o carro não chegava, que não sei o quê, e eles deram um carro pra ele manual, saca? Um carro que, sabe, tem no máximo um ar-condicionado, porque em Palmas não vive sem, mas não trouxeram uma experiência pro meu pai que fizesse ele ficar. Sim. Vai arrumar o carro? Vai. O que ele vai fazer? Vai vender. Ou a Jeep vai ter que dar o dinheiro dele de volta. Então, assim, a gente tá falando do Mas vai voltar na Jeep? Não. Não vai voltar, nunca mais. Nunca mais. A experiência de marca dele foi pro saco. Dan, é engraçado. Um insight, assim, poderoso. Quanto maior o valor... Vou mudar a palavra. Quanto maior o preço que a gente paga, a gente espera receber um valor maior e correr menos riscos. Exatamente. Tá? Isso tá escrito, não tem como fugir disso. Então, acho que até para realmente apaixonar um cliente por uma marca, você tem que estar olhando o quanto de valor o cliente percebe. Às vezes você oferece e ele não percebe. O quanto de valor o cliente percebe para ele realmente ficar confortável com o que você oferece. E ele fala, caraca, olha só, eu paguei só isso e recebi tudo isso. Exatamente. Essa é a sensação, acho que é o lance de apaixonar. É aquela coisa que você fala assim, nossa, eu ficando com a gatona maravilhosa dessa. E a ideia é essa, né? Exatamente. Para você que tá aí ligado, dá uma gugada aí em valor percebido. Você entender valor percebido. Que é diferente do valor que você cobra, de precificação. Você vai entender o que é valor percebido, o que a marca acredita que seja o valor percebido, o que o cliente acredita que seja, o que o gerente operacional acredita que seja o valor percebido do cliente que está ali na ponta. E se você não entende, é só pegar aquele memezinho antigo, o que eu faço, o que meu pai acha que eu faço, o que a sociedade acha que eu faço e o que de fato eu faço. Exatamente. Meu caro, o papo tá incrível, mas a gente tá chegando no final, até porque vou ter que te levar lá na sua reunião. E a gente tem 2 quadros para finalizar aqui que são bem rápidos, certo? Quadros institucionalizados na semana passada, que é o seguinte: se você pudesse dividir uma Corona no Sunset com alguma personalidade viva ou morta, conhecida entre a galera da área, ou do empreendedorismo, ou do marketing. Uma referência que você tem para trocar uma ideia, com quem você dividiria essa Corona. Alô, Ambev, fica ligado. Do mundo inteiro ou só Brasil? Do mundo inteiro, vivo ou morto, meu cara. Vivo ou morto? Caramba. Eu, por exemplo, falei no último que dividiria com o Washington Oliveto, porque é um cara incrível para mim. Tem só pode um, né? Por enquanto, na segunda edição você traz o outro. Tem um camarada que eu queria muito dividir uma cerveja com ele. Chama Chris Voss. Boa. Ele foi negociador do FBI em casos globais de terrorismo e tal. Quando ele saiu do FBI, ele veio pro mundo corporativo. Então é um cara que negociava sequestro de filho de presidente, umas paradas cabulosas. Ele pegou toda essa expertise e ensina negociação
no mundo dos negócios. Palestrante e treinador, né? Ele é sim. Eu já assisti. O cara é... Manda o link Eu pra queria- nós. Vamos botar o link na descrição do vídeo pra galera ver alguma coisa Meu irmão, dele. eu queria sentar lá tomando uma corona com ele e falar. E ver ele negociar a conta. Boa. Desce o combo, o balde de corona e negocia lá a conta pra mim. Boa. Qual que é a segunda? Massa. A segunda é o Publi Gourmet, meu caro. Faça a sua publicidade olhando pra... Qual que é a câmera dele? É 3? Olhando pra câmera Publi número... Gourmet? É. Publi Gourmet, você Por vai que que é fazer... gourmet? Porque ele é gourmetizado, é especial só pra você. Ah, seu tá. cliente. Publi Gourmet. É você falando das tuas empresas, dos Show. teus negócios. Fala do que você quiser falar, escolha um e... Bora! Câmera 3 ali. Gente, Publi Gourmet pra vocês. É o seguinte, se você acha que no seu negócio, na sua relação com os clientes, você ainda tem muito espaço para fidelizar seu cliente, melhorar seu atendimento, apaixonar o cliente pela sua marca e pelo seu negócio, vou convidar você a me seguir lá no Instagram, @RonaldoRodigueri, que eu, a Jéssica, a apx.co e a 61 vamos te ajudar a conquistar e manter todos esses clientes apaixonados aí pelo seu negócio. Publi Gourmet. Garoto. Aí sim. É isso, meu cara. E se você tivesse alguma coisa que você não erraria, né? Tendo todo o conhecimento que você adquiriu até hoje, pra galera que tá lá do outro lado, velho, você vai começar nesse negócio de tentar reter o teu cliente, de apaixonar o teu cliente. Isso aqui tu não pode errar. Esse é o ponto principal. E aí a gente fecha. A dica de ouro. Já dando tchau pra galera. Vamos fechar hoje com o Ronaldo aqui hoje. Não, então, Valeu, calma aí. Já Rodrigão. que ele vai Valeu, encerrar, Ronaldo. Eu vou fazer o meu ADV antes aqui. Você que tá aí, curte Ah, o vídeo, é verdade. compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não deixa. Manda pro WhatsApp da galera, irmão. Compartilha esse conhecimento que a gente tá compartilhando com você. Sua função é compartilhar com os outros. isso E siga aí. nlf.podcast no Instagram. E não esqueça, depois de amanhã, se você está assistindo no dia que a gente saiu na quinta-feira, sábado, das 10 ao meio-dia, Rádio Sucesso News FM, a gente tá lá para 2 horas de papo sobre o assunto de hoje, que é como é que é o assunto aí? É experiência do cliente, mas assim... Meu irmão. Como Cliente satisfeito. cliente satisfeito, meu como cara. apaixonar o cliente pela sua marca. Isso. Valeu, muito obrigado. Agora fiquem com o Rodrigueri dando a dica de ouro aí. Dica de ouro, tá? Eu aproveitei a tua fala para pensar um pouquinho o que seria a dica de ouro que você não pode errar. E aí eu descobri que tudo tem a ver com as pessoas, tá? As pessoas... Você tem que tomar muito cuidado com as pessoas, ao mesmo tempo você tem que ser uma pessoa de valor para as outras. Por que eu digo isso? Uma pessoa errada andando do teu lado, sócio, amigo, parceiro de negócio, ela te leva muito distante dos teus objetivos. E as pessoas certas, elas vão te abrindo portas, te fazem uma pessoa melhor, elas vão realmente fazendo o seu crescimento acontecer, tá? Então, cuide das pessoas, mas tome cuidado com as pessoas. Boa. Na linha de frente. Vem com a gente. Vem com a gente. Valeu, Ronaldão. Obrigado. Valeu, Rodrigo.